Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Nós temos observado ao longo de muito tempo que o Poder Legislativo está cada vez mais consolidado como um puxadinho de gabinete de poder executivo, seja prefeito, seja governador e até presidente da República. Os nossos parlamentares, eles acabam se submetendo à condição de serviçais de quem quer que esteja no comando do governo. E não importa se é esquerda, se é direita, se é do centrão, se não é do centrão, o fato é que os nossos legisladores não estão legislando em benefício da população ou coerentemente com os acontecimentos. Eu poderia aqui discorrer sobre diversas situações que maculam a imagem, por exemplo, de uma Câmara Municipal. Mas eu vou citar somente dois como símbolos do quanto vereadores são variadores, variam de posições. Virilhadores, são pendurados na virilha dos chefes do Poder Executivo. Eu vou citar primeiro Eunápolis. Os vereadores, em quase toda a sua unanimidade, exceção apenas para o Jorge Maécio, ele que é do Partido Avante, votaram favoráveis à concessão de um título de cidadão ao governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT. O interessante é que no município não tem absolutamente nenhuma intervenção, seja de verba, seja de obra, advinda da governadoria da Bahia. O governador Jerônimo Rodrigues só aparece em Eunápolis em períodos eleitorais para apoiar ou pedir voto para si ou para alguém. Não há nenhum motivo, nada plausível que possa justificar os vereadores, em sua maioria absoluta, concederem título de cidadão para o governador em Eunápolis. Não tem como a gente acreditar isso como uma coisa que não seja uma opereta cômica, uma piada de mau gosto, alguma coisa como provocativa contra o bom senso. Porque o governador para Eunápolis é fictício, é um zero à esquerda. Eunápolis, que tem contribuições de mais de 20 milhões mensais para o fisco do Estado, não tem recebido a compensação em forma de, por exemplo, ações de combate ao crime. O que acontece no município de Eunápolis é uma coisa que está assustando o país inteiro. São jovens sendo assassinados, mutilados, decapitados e o que é mais grave, as facções criminosas filmam o crime e enviam os vídeos para as mães das vítimas, para as famílias. Estes vídeos macabros e satânicos viralizam nas redes sociais. Eunápolis talvez seja hoje a cidade mais assustadora no quesito insegurança pública em todo o estado da Bahia. O governador não é culpado por isso. Nós sabemos que a culpa recai sobre o Comando Vermelho, o PCC, facções criminosas que na Bahia tem quantidade muito maior do que em todos os demais estados da Federação Brasileira. O que está acontecendo em Eunápolis atualmente é uma coisa absurda, sem nenhuma conotação lógica de merecimento para a concessão de um título a um governador que sim é responsável, não é culpado, ele é responsável, porque não toma atitude, não tem por parte dele políticas públicas de enfrentamento a essa situação dramática de jovens sendo assassinados quase que diariamente em Eunápolis. Eunápolis virou uma referência macabra na Bahia. O que o governador faz é pagar cachês, por exemplo, de R$600 mil para um cantor chamado Belo,
que ridiculamente não tem nenhuma característica para festejos juninos, a fim dele fazer uma apresentação musical no Pedrão e gasta-se 20 milhões de reais para fazer uma festa, enquanto postos de saúde estão sem medicamentos, sem médicos e sem equipamentos, e os vereadores, diante deste caos, ainda se prestam à ópera bufa de concessão de um título a um governador completamente inútil, parasita e medíocre para o seu município. É uma história que realmente não dá para entender. Eu vou passar aqui agora um vídeo que eu produzi e que retrata muito bem essa situação. Vamos lá, Cássio. Esse vídeo, se puder colocar o áudio, eu agradeço, Cássio. Embora a ponte esteja obstruída, mas pessoas estão passando, animais, motoqueiros, enfim. Existe um fluxo de intercâmbio entre, sobretudo, Itapebi, Ventania, Itagimirim, são localidades próximas da ponte. Porque as pessoas têm comércio, têm negócio de agricultura, enfim, e a vida continua. Mas a gente vê lá no fundo, a cidade sitiada de Itapebi. Veículos para irem, por exemplo, de Ventania para Itapebi, vai ter que dar uma volta de quase 70 quilômetros, enfim, numa situação que a gente ainda está perplexo porque não tem sentido. Não tem sentido. Isso aqui é a coisa mais fácil do mundo de ser resolvido. Primeiro, porque eles estão inventando coisas que não tem absolutamente nada a ver, embora eu não seja engenheiro. O que a gente percebe é que a ponte tem problema na sapata, ali na base. Então é só cuidar da base, é coisa muito simples de ser feita isso. Muito simples, aparentemente muito simples, mas vamos que não possa fazer isso. O que é que o governo deveria fazer? Deveria ter cuidado antes do desvio, asfaltando o desvio, porque o grande problema do desvio não é o trajeto em si, são as condições de trafegabilidade e, sobretudo, por conta do barro, por conta da lama, da poeira, né, das ladeiras íngremes. Ou seja, há toda uma dificuldade de trânsito justamente por conta desses problemas que geram do conhecimento do governo. Por que o governo não agiu antes? Por que o governo não solicitou a intervenção do Exército aqui e de sua engenharia para fazer as chamadas pontes pré-moldadas para veículos pequenos, deixando só os veículos maiores para o desvio? Por que, por exemplo, o CREA, o órgão ligado aí aos engenheiros, não veio fazer aqui uma inspeção independente? Porque a gente não pode confiar no governo. Porque essa obra não está carecendo de agora. São 6 meses, desde janeiro, que eles estão dizendo que iam fazer, que iam fazer estudo, e isso nunca saiu do papel. Portanto, é importante que nós saibamos isso. Eles não querem consertar. Eles querem dificultar, com certeza absoluta, para terem ganhos com as facilidades que a gente sabe que, infelizmente, as propinas, as corrupções, né, dessa turma que a gente sabe que é o Z. Bom, tá aí. Essa reportagem nós fizemos e retrata de maneira fidedigna um dos muitos motivos para os vereadores terem tido vergonha de conceder um título de cidadão ao governador Jerônimo Rodrigues. Porque, embora nós saibamos que a ponte é um problema do governo de Lula e que está se desenvolvendo há mais de 6 meses sem solução, embora desde ontem que houve uma abertura, né, da paralisação de tráfego na ponte, que significa dizer um assinte em decorrência de que se abriu é porque nunca houve problema. 6 meses de paralisação provocando prejuízos enormes, inclusive ao Nápoles. Mas cabia ao governador fazer o asfaltamento do chamado trevo, ou desvio da Veracel. A Veracel, a multinacional, fez uma obra, fez uma estrada de 70 e poucos quilômetros, asfaltado, com pontes enormes, mas 22 quilômetros dessa estrada da Veracel ficou sem o asfalto. Então cabia ao governo ali, em questão de 20 dias, 25 dias, fazer esse asfaltamento, e aí não haveria problema de veículos sendo sinistrados, de assalto, de ônibus comerciais pararem 12 horas numa viagem que normalmente era feita em 20 minutos. Então não dá para a gente entender como é que os vereadores de Eunápolis concedem um título a um governador
que menosprezou a cidade e a região em situações que seriam facilmente resolvidas em seus problemas caso tivesse bom senso, responsabilidade. Não teve. O que o vereador ou os vereadores de Eunápolis deveriam fazer era uma moção de desagravo, de descontentamento, manifestar através de um documento legislativo a sua insatisfação pela situação a que Eunápolis está submetida a todo esse período em decorrência da inoperância, da incompetência, desumanidade, crueldade e irresponsabilidade do governador. Mas numa tiradazinha sarcástica, numa coisa que não dá para você compreender como lógica, os vereadores concedem uma homenagem a quem eles deveriam fazer críticas e se opor. É lamentável. Portanto, câmaras de vereadores se transformaram em puxadinho de prefeito. Em Feira de Santana, que é a maior cidade do interior da Bahia, há também lá uma medida estapafúrdia. O secretário de Segurança Pública recebeu também um título de cidadão feirense. Olha que coisa absurda! Como é que um vereador se presta à bajulação, ao ridículo de conceder um título de cidadão a um gestor público que é responsável pela Bahia ser o estado mais violento do Brasil? Então, Feira de Santana tem vereadores que é uma excrescência da política ao conceder um título de cidadão ao pior secretário de segurança em todas as unidades federativas do Brasil. E não muito diferente também essa questão está relacionada à situação de empodrecimento do legislativo eunapolitano. Eu tenho um título de cidadão de Eunápolis, me foi concedido por unanimidade, mas eu tenho inserções na cidade, eu tenho projetos, eu vivo há 6 anos na cidade, recebi o título ano passado, sabe? E eu não aceitaria se eu não tivesse observado o merecimento naquela concessão. Mas eu não vejo esses méritos para um governador que é ausente. Um governador que, se você perguntar onde é que fica o bairro Arnaldão, ou, como é que chama? Renovação, que são os dois extremos da cidade, ele pode confundir norte com sul. Não conhece os 4 pontos cardeais da cidade e sequer conhece a avenida principal, a Avenida Porto Seguro. Se perguntar para ele, no centro da cidade, na Praça da Bandeira, na praça chamada tradicional do Jacaré, que é a praça do central, o ponto zero da cidade. Se você estiver lá e perguntar para ele onde é que fica a Avenida Porto Seguro, ele não vai saber, só que ele já vai estar na Avenida Porto Seguro. Então não dá para você entender como lógica essa medida dos vereadores bajuladores do prefeito Robério, que deveria ter permanecido preso, que foi eleito sem votar em si, porque o título estava cancelado, mas que infelizmente cometem estes vereadores o despautério de conceder um título de cidadão a que eles deveriam criticar pelo marasmo, pela insensibilidade e irresponsabilidade de deixar Eunápolis submetida a prejuízos enormes, não só por conta da própria situação da ponte do rio sobre o rio de Cutiúnha, mas da situação de uma cidade que não tem verbas e nem obras do governo do estado nesse período de Jerônimo Rodrigues, governador. Nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida, é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG.
Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, ano que vem nós teremos eleições nacionais, eleições estaduais. Nós vamos decidir, através da soberania do nosso voto, do nosso direito de cidadania, quais são os governos que nós vamos querer, tanto a nível de Estado quanto a nível nacional. Quem estiver satisfeito com Lula, creio que Lula será candidato à reeleição, é só votar no Lula. Quem estiver insatisfeito vai ter que votar no candidato de oposição. Existem alguns aí se colocando como pré-candidatos, é o caso do Ciro Gomes, do PDT, PDT que hoje está aliado ao governo Lula, é o caso do União Brasil, né, com o Ronaldo Caiado, União Brasil que também é aliado do Lula, quer dizer, está uma coisa meio estranha, né, essa situação, mas são rupturas já anunciadas, porque tanto o PDT quanto a União Brasil não deverão permanecer no palanque do Lula. E tem o PL, que é o maior partido do país, né, no imbróglio sobre se o Bolsonaro será ou não candidato, e na eventualidade de não ser o Bolsonaro, a perspectiva é que o candidato seja o Tarcísio de Freitas, que é o atual governador do estado de São Paulo. O que também cria um imbróglio enorme, em decorrência de que o Tarcísio, ele tem como seu pretenso candidato a governador em São Paulo o Gilberto Kassab, que pode também ser vice do Tarcísio. Em qualquer uma dessas situações, o PSD vai ter que estar coligado ao PL e ao Republicano. Republicano, que é o partido do Tarcísio, e o PL, que é o partido do Bolsonaro. Então, o PSD do Kassab terá que estar ligado como uma coligação, como uma federalização ao Republicano e ao PL. O que é que significa dizer isso? Que a nível de eleições estaduais, o Assemineto perde o Republicano e o Jerônimo perde o PSD, o que vai resultar numa situação inusitada de 3 candidatos competitivos. A Bahia sempre teve uma polarização entre candidatos a governadores. Já tivemos situações de 6 candidatos, mas efetivamente somente 2 disputando a vitória. Então nós teremos no próximo ano, muito provavelmente, em função dessas articulações que estão acontecendo em Brasília e São Paulo, nós teremos o Jerônimo Rodrigues, candidato à reeleição, nós teremos o ACM Neto, candidato da oposição, e rompendo com o PT, nós teremos o PSD. Como existe um conflito envolvendo a chamada chapa puro sangue do PT, que é rejeitada pelo PSD, que o PT está defenestrando o Ângelo Coronel como candidato à sua própria reeleição de senador, a ruptura é inevitável. E podendo o próprio Ângelo Coronel ser candidato a governador pelo PSD, que é o maior partido da Bahia, com 116 municípios. Considerando a força do PSD, é possível que partidos outros, ligados, sobretudo, ao palanque de Jerônimo, embarquem em sua proposta de candidatura própria. Eu diria que podem estar dentro desse contexto o PDT, caso o Ciro não seja candidato, e o próprio Avante, que paradoxalmente é um partido menos improvável de sair do círculo político do Jerônimo, mas que a gente sabe que as articulações nacionais acabam também podendo resultar nessa perspectiva. Portanto, nós teremos 3 fortes candidatos a governador. Pode dar qualquer um deles. Pode dar o Jerônimo reeleito, pode, enfim, o ACM Neto ser eleito governador, mas pode também vir como o que hoje é considerado como improvável, como uma zebra, o Ângelo Coronel. Os 3 serão competitivos. Não creio que os demais candidatos, eu acho que dentro desse contexto, demais significa somente mais um, que é o candidato do PSOL, mas é de uma insignificância eleitoral muito grande, que não está no contexto competitivo da própria disputa de sucessão a Jerônimo. A nível nacional, nós teremos aí situações que desencadeiam complicações a nível locais, a níveis municipais e estaduais. Porque vou citar aqui o MDB.
O MDB está possivelmente indo para uma federalização com o republicano. Então, isso também gera na Bahia complicações para o candidato à reeleição Jerônimo. Porque hoje o MDB não é outra coisa senão lacaio do PT. É um partido cartorial, é uma propriedade privada dos irmãos Gedel e Lúcio Vieira, que usam e abusam do partido como se pertencessem ao seu patrimônio, mas que com o advento dessa federalização com o republicano, eles perdem força porque o republicano tem mais deputados federais, tem mais senadores, tem mais prefeitos, é um partido mais forte, é um partido maior e obedecendo o critério de federalização, o que é determinante é que o partido maior é que domina a direção em suas instâncias inferiores. O que vai significar de que o Márcio Marinho deverá ser o líder do republicano e do MDB, que passam ambos a serem um partido apenas com essa situação de federalização. Aí, na outra ponta, nós temos o próprio União Brasil, que cooptou o PP, também no processo de federalização. O PP, que estava com 80% do caminho andado para voltar ao palanque do PT, com essa situação nova, vai ter que permanecer na oposição. Então, União Brasil e PP se transformaram numa agremiação política só. Consequentemente, União Brasil terá candidato majoritário, que é o ACM Neto, e o PP, obrigatoriamente, terá que estar atrelado a esta proposta. O que significa dizer mais um prejuízo para o Jerônimo em sua reeleição, que no desespero muito grande de ampliar o palanque que está sendo esvaziado, ele passa pela estratégia de cooptar prefeitos. É possível que próximo de 400 prefeitos estejam no palanque de Jerônimo. O que não significa muita coisa, porque já tivemos eleições aqui com Paulo Souto, governador, e no palanque dele quase 400 prefeitos, e ele perdeu no primeiro turno para o Jacques Wagner, um dos piores governadores da história deste país, envolvido com várias denúncias de falcatrua, de corrupção, coisa que também acabou acometendo o seu sucessor, o Rui Costa. Jerônimo, pelo menos, a gente não tem conhecimento de nenhum envolvimento ou de indício, ou dele estar sendo investigado por prática de corrupção, o que não é uma realidade dos seus últimos dois antecessores, né, e correligionários. Repito, Wagner e Rui, ambos estão implicados em denúncias gravíssimas de fraude, de falcatruas e corrupção. E ambos são candidatos a senador. Aí nós temos um outro processo, que é a chamada eleição proporcional. Né? São favoritos, tanto o Wagner quanto o Rui, mas assim como já tivemos favoritos nas eleições majoritárias, pode ser que na proporcional nós temos surpresas. Embora não exista entre aqueles que estão postulando um candidato consistente eleitoralmente, nós temos aí o Marcelo Nilo, que é um candidato pretendente, né, a ser eleito senador. O próprio Márcio Marinho também tem essa ambição. Não vejo nos demais candidatos condições competitivas comparando-se ao poder financeiro e estrutural que tem hoje o PT na Bahia. Mas uma eleição proporcional, ou seja, uma eleição legislativa, seja deputado federal, estadual ou do próprio senador, essas eleições são completamente desconexas da realidade da eleição majoritária. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Você pode ter facilidade de eleger-se prefeito, mas dificuldade de se eleger vereador. Nós temos o caso, por exemplo, Itajuípe. Paulo Martinho foi candidato a vereador e perdeu 4 anos depois, ganhou para prefeito. Nós temos na história do país, por Beto Richa, que já foi prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, pré-candidato a presidente, num certo momento lá, mas já perdeu para vereador. Jabas Passarinho no Pará, a mesma coisa. Nós temos diversas situações de políticos que não venceram para vereador, mas que tiveram sucesso em eleições majoritárias e outras eleições até muito mais amplas, né? Muito mais consistentes a nível de espaço de poder. Aqui em Itabuna nós tivemos, por exemplo, o Geraldo, que as pessoas chamam de cabeça de pitu, e que hoje não tem voto para vereador, mas que já perdeu para vereador, embora já tenha sido prefeito 2 vezes, deputado 3 vezes, né? Em todas as suas passagens, deixou um rastro de corrupção, fato este que talvez explique o marasmo a que ele se encontra eleitoralmente. Hoje, Geraldo não tem voto
para se eleger vereador. Mas aí é outra história. Então, o que acontece muitas vezes na política são decisões que são tomadas de cima e que implica em constrangimento para a realidade local. Porque vai ser constrangedor para as próximas eleições situações que, por exemplo, estão no círculo político de Itabuna. E eu vou citar um dos muitos exemplos. O ACM Neto, na eleição passada, em que o prefeito atual, Augusto Castro, do PSD, foi eleito, o primeiro prefeito reeleito na história do município, ali o ACM Neto atropelou a candidatura natural, né, do capitão Azevedo, preteriu o capitão Azevedo pelo Pancadinha. E o Pancadinha, nesta eleição, fez aquilo o que o Azevedo não pôde, deu troco por Azevedo. Traiu, se essa é a conotação, não diria, acho que é muito pejorativo esse termo. Ele debandou para outro palanque, né? Virou a casaca, saiu do carlismo e foi para o petismo. Pancadinha foi eleito pelas oposições. O eleitorado do Pancadinha tem um perfil de antipetista. Mas foi ali que ele foi eleito. Foi eleito pelo Solidariedade quando o partido pertencia ao palanque do ACM Neto. O partido acabou migrando para o palanque do Rui Costa, ou melhor, do Rui Costa, Wagner e Jerônimo, que é uma tríade. Né? Então, aí, indo para lá, o Pancadinha não teve, sabe, teve o arrojo, né? Não teve a intrepidez de buscar um partido que o mantivesse no palanque das oposições. Talvez por comodismo, talvez por busca de facilidades de estrutura de campanha, ele migrou também para o palanque do PT. E aí criou-se uma situação complicada, porque nesse palanque já está o Augusto Castro. Então nós vamos ter aqui no próximo ano um palanque com o governador candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues, mas ladeando ele, nós vamos ter dois ex-adversários, porque eles não vão poder mais ser adversários, estão no mesmo palanque. De um lado, nós teremos o prefeito Augusto Castro, com sua candidata a deputada estadual e esposa Andréa Castro, do PSD, e do outro lado, nós teremos o Pancadinha do Solidariedade, candidato à reeleição pelo Solidariedade, também pertencente ao palanque do PT na Bahia. Em uma situação esdrúxula, quase que inimaginável há um ano atrás, mas que resulta justamente dessa engenharia de articulações que são de gabinetes de Brasília, de Salvador e de São Paulo e que acabam resultando em situações estrambóticas, quase que inexplicáveis para a realidade política do município. É óbvio que o que importa, na verdade, é o eleitor ter cuidado na avaliação. Ser muito cauteloso na apreciação dos nomes. Eu vou citar dois nomes que estão diretamente envolvidos naquilo que eu chamo de complexidade ideológica. E aí eu cito Porto Seguro e trago a situação para Itabuna. Nós estamos assistindo na cidade uns ensaios de pré-campanha envolvendo dois deputados do PL. Um é federal, um é estadual. O federal é Jonga, né, o João Bacelar. E o estadual é Raimundinho da JR. Eles estão promovendo reuniões, o Jonga está com o vereador Danilo que não é do PL, Danilo é do União Brasil, e que talvez nós tenhamos na Bahia uma situação de palanques distintos. Então o Danilo vai ter que definir em qual palanque ele vai ter que estar presente, mas o fato é que o candidato dele, que é o Jonga, um deputado inexpressivo, inútil, parasita e medíocre para os interesses de Itabuna, mas está aí. É candidato à reeleição, buscando o voto do povo de Itabuna. O Raimundinho, da JR, é outro candidato, também de condição de mediocridade exagerada, inútil, 100% inútil, um deputado que não serve para nada, mas que é candidato à reeleição. Ambos estão fazendo campanha em Itabuna, mas fizeram antes em Porto Seguro. E os dois foram muito bem votados em Porto Seguro. Se tirassem deles a votação que eles obtiveram em Porto Seguro, eles não seriam reeleitos. O Raimundinho não seria eleito e o Jonga não seria reeleito. Só para você ter ideia, o Raimundinho teve quase 10 mil votos em Porto Seguro. É provável que em Porto Seguro ele não tenha 10 votos.
na próxima eleição. O Jonga também. O Jonga teve, me parece que 12 mil, alguma coisa assim, passou de 10 mil votos em Porto Seguro, mas é provável que ele não tenha 50 votos em Porto Seguro. E por que eles não terão esses votos lá? Porque decepcionaram. Porque são inúteis. São inexpressivos. E é claro que o povo de Porto Seguro está arrependido de ter votado neles e eles sabem disso. Por isso que eles procuram outras praças eleitorais. Aí eles saem de Porto Seguro, 260 quilômetros, 270 quilômetros de distância de Itabuna e vêm para cá pensando que aqui não tem imprensa, que não tem redes sociais para perguntar para o itabunense por que vai votar em Jonga para deputado federal se ele foi eleito majoritariamente com os votos de Porto Seguro que defenestrou ele na perspectiva de votação para o próximo ano. Por que lá não querem mais votar nele e nós aqui teremos que votar nele? A mesma situação vai recair para o Raimundinho da JR. 2 deputados que não tem por que as pessoas votarem nele. O Jonga é deputado já por uns 5 ou 6 mandatos. Não tem nada em Itabuna, absolutamente nada advindo das chamadas emendas parlamentares impositivas de sua autoria. Nada. Nós não estamos falando aqui nós não estamos falando aqui de Andréa Castro. Andréa Castro é candidata a deputada estadual, nunca foi deputada, não tem dever, não tem obrigação de mostrar o que trouxe do governo do Estado ou do governo da União para Itabuna, porque é uma candidata pioneira, primeira vez que ela é candidata. Mas não é o caso de Jonga. Jonga, por estar aí há mais de 20 anos, já deveria ter trazido para Itabuna muitos milhões de reais, muitas obras públicas. Não trouxe e nunca vai trazer, porque não tem o perfil. E aí me faz lembrar também de outro deputado, que este, inclusive, talvez seja igual ou pior do que o Raimundinho, porque ele é líder do governo na Assembleia, que é o deputado Rosenberg Pinto, aqui de Tororó, aqui da região, sul baiano. Deputado já de 3 ou 4 mandatos, e você procura em Itabuna uma obra advinda do seu gabinete e não vê. Não vê nenhum indicativo dele ter trazido para cá uma unidade básica de saúde, um asfaltamento de via pública, um patrulhamento de estrada vicinal, uma concessão de vantagens fiscais para implantações de indústria, de comércio aqui, para geração de emprego e renda. Não tem nada do Rosenberg. O Rosenberg aqui em Itabuna só serve para nomear cabos eleitorais. Por isso que ele acaba tendo aí 2, 3 mil votos. Porque ele emprega as pessoas. Os cargos públicos em Itabuna, quase que 100%, passam pelo crivo do Rosenberg. O Rosenberg indica os diretores de órgãos públicos estaduais e muitas vezes até da União aqui em Itabuna. É por isso que o voto aparece, porque ele pega, por exemplo, um líder de partido, pega um líder de comunidade e nomeia para ser diretor do SAC, de qualquer outro órgão desse aí. Esse cara é realmente líder. Vai dar para ele 50 votos, 100 votos. Aí junta as outras centenas de nomeações que ele consegue, e aí cada qual dando 20, 30, 40 votos, ele acaba tendo aqui 3, 4 mil votos. E o que é que Itabuna ganha com isso? Nada. Absolutamente nada. Porque os cargos que foram nomeados gerarão salários relativamente bons e estas pessoas gastarão em Itabuna. Mas se não forem elas, serão outras. Não são cargos que foram criados, são cargos que existem e que requerem somente a influência política para o líder daquela comunidade ou daquela região estabelecer a regra já feita pelo governo de mapeamento de lideranças políticas. Naquela cidade, quem manda ali é Rosenberg Pinto. Então é ele que indica os candidatos aos cargos públicos. Então Rosenberg Pinto só tem essa utilidade aqui, não tem outra. Então é preciso que no próximo ano nós tenhamos a responsabilidade e o discernimento de separar o joio do trigo. Não é porque Rosenberg indicou o diretor de tal órgão público que a gente vai se submeter a votar porque é amigo daquele indicado. Não, nós temos que votar num candidato que realmente contribua. Por exemplo, Paulo Magalhães. Eu não gosto de Paulo Magalhães. Nunca votei nele, é muito provável que eu nunca vote nele. Alguma coisa nele não me é, satisfatória. Alguma coisa nele não me cai bem. E por isso eu não voto nele. Mas eu reconheço que é um deputado proativo. É um deputado que, quando você vai ver aí, são mais de 20 milhões de reais advindo do mandato dele através das emendas individuais. Então eu não voto nele,
por alguma razão, mas aplaudo a reeleição dele porque ele tem mostrado serviço. Olha que paradoxo, né? Eu tenho muitos amigos que são do PSOL. Eu jamais vou votar neles só porque são do PSOL. Eu tenho outros tantos amigos que são do PCdoB. Nunca PCdoB vai ter voto meu. Se um irmão meu for candidato pelo PCdoB, não vai ter voto meu, porque eu também tenho essa ideologia. Eu não voto em ninguém do PT, eu não voto em ninguém do PCdoB e ninguém do PSOL. Eu não voto em partido de esquerda. Isso é um fato conhecido por todo mundo. Estou na comunicação há mais de 4 décadas e eu sempre fui muito claro nos meus posicionamentos, né? Quando as pessoas falam, mas você é um comunicador parcial, eu sou mesmo, sou. Eu não nego para ninguém isso. Eu não sou hipócrita, eu tenho muitos colegas aí, eu digo que a maioria absoluta, que faz o jogo da demagogia. Eu não. Quem me assiste, quem lê ou quem me ouve, já sabe o que vai ter de informação. Não estou aqui para embromar, para enganar ninguém. Mas estou aqui para dizer que se você vota em embromadores, em políticos como Rosenberg Pinto, Raimundinho da JR, o deputado Jonga, você está perdendo seu voto. É um direito seu, mas você está perdendo seu voto, está votando em pessoas inúteis, que não vão contribuir em absolutamente nada para a melhoria da qualidade de vida da sua gente, e nem de si mesmo. Então é importante que nós tenhamos esse tipo de discernimento, para que nós não permaneçamos votando nos pancadinhas da vida, que numa eleição está no palanque, no outro já está no outro palanque, sem que a comunidade tenha se beneficiado com isso. Ou a gente tem esse tipo de raciocínio, ou a gente vai permanecer votando nessas porcarias que aparecem como candidatos de 4 em 4 anos. Nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida, é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olha, Itabuna tem algumas instituições filantrópicas que são de uma importância enorme para a qualidade de vida do povo itabunense e do povo da região, porque algumas dessas entidades, se não todas, acabam recebendo assistidos que vêm de cidades circunvizinhas e às vezes até de cidades distantes do município de Itabuna. Eu sou muito simpático a uma entidade que não tem CNPJ, que não aceita dinheiro público, que na verdade são 2 entidades, os Narcóticos Anônimos, o NA, e os Alcoólicos Anônimos, 2 entidades que são fabulosamente úteis, importantes demais para centenas de famílias. Eu já tive em reuniões do Narcóticos Anônimos, embora nunca tenha usado drogas, e nem vou nunca usar, e também já estive em algumas reuniões de grupos do AA, embora eu nunca tenha bebido, eu não bebo. Mas como comunicador eu tenho o dever de estar em todos os ambientes possíveis. E eu quis ter conhecimento de como é que funciona o NA e o AA. E por conta deste fato, e até por ter alguns amigos que são desses movimentos, dessas entidades, eu acabo tendo interesse de participar, e participei. E acho bonito. Há uma organização, né? Há um acolhimento humanizado, e há todo um processo de acompanhamento.
né? Eles não largam aqueles que buscam ajuda nessas entidades. Achei muito bonito a metodologia. Eles fazem acompanhamento, monitoram, né? Eles chegam junto das pessoas, até porque todos eles passaram por dissabores. Todos eles sofreram e fizeram sofrer seus familiares. E aí chegou um momento que eles pararam e disseram, bom, o caminho tem que ser outro. E aí se agregaram, se juntaram através de um movimento, repito, de uma entidade sem CNPJ, de uma entidade linda, sem atrelamento religioso, político, ideológico, partidário, sabe? Uma coisa deles para eles. Acho bonito essas duas instituições. E se você tem um familiar que está submetido a complicações de alcoolismo e de toxicomanismo, busque o NA, busque o AA, que eu não tenho dúvida que a realidade da tua família será outra. Não tenho dúvida. Eles são capacitados para ajudar quem busca ajuda. Tá bom? Mas existem outras entidades também. O Albergue Bezerra de Menezes. Cara, que trabalho bonito, né? Do saudoso Bionor Rebouças, posteriormente sob o comando do César Brandão e atualmente sob outra direção aí, mas que mantém um padrão de humanização e de assistencialismo que é um negócio formidável, né? Doutor Balduino, também atualmente passando por uma situação difícil de saúde, mas que tem nos seus próprios familiares o sustentáculo para a manutenção daquela entidade linda, abrigando pessoas idosas, pessoas com complicações de algumas enfermidades graves. O Abrigo São Francisco, né? O Projeto Cuidar, o GAPA, Pastoral Carcerária, os Desbravadores, um grupo de jovens da Igreja Adventista, várias entidades humanitárias trabalhando o dia a dia, né? Os voluntários da boa vontade, né? Um negócio desse, parecido com isso, né? Enfim, várias entidades, né? A entidade da querida amiga Celeste, da CAPEM, várias entidades, alguns aqui me fogem o nome, mas são dezenas de instituições voluntárias, filantrópicas, que estão exercendo aqui funções humanitárias que ajudam milhares de pessoas, entre crianças, enfermos, idosos, né? Tem o GAC também, tem o GAPO, tem as entidades que cuidam dos animais, enfim, sabe? É uma infinidade de instituições, todas elas filantrópicas e todas elas sérias. Eu nunca vi falar de nada que desabonassem a boa imagem que essas instituições têm aqui em Itabuna. E é óbvio que também tem que acrescentar alguns clubes de serviço, as maçonarias, né? O Rotary e o Laios são clubes de serviço que também têm contribuições enormes, né, ao desenvolvimento humano de Itabuna. Enfim, fica até difícil a gente buscar na memória algumas entidades que devem ser identificadas aqui nesse nosso contexto de comentário, mas que eu quero pedir perdão àquelas que porventura eu tenha omitido o nome. Não foi absolutamente nada sarcástico, nada que fosse premeditado. É porque realmente são tantas entidades que a gente prefere dizer que todas merecem os nossos aplausos. Todas são dignas do nosso reconhecimento, né, dos nossos agradecimentos por resultarem em condições de vida melhor para muita gente. Eu estava certa feita, aí não faz muito tempo, indo a Salvador, né, à noite de moto, coisa que eu não faço mais, não viajo mais à noite. Mas eu estava indo a Salvador de moto e quando chegou ali nas imediações da rodoviária, eu acabei parando para ver uma cena que estava acontecendo e juro que eu chorei. Chorei copiosamente. Porque eu vi 3 veículos de onde saíram algumas pessoas, das quais eu acho que a maioria eram pessoas idosas. Umas tantas visivelmente com idade superior a 80 anos. E o que estavam fazendo essas pessoas? Estavam levando pães, mingau, estavam levando alimento para os desabrigados, para os moradores de rua. Eu achei aquilo fantástico. Aquilo tocou meu coração. Aquilo me deixou emocionado e, repito, chorei copiosamente. E ali eu falei para mim mesmo,
como o mundo é maravilhoso. Enquanto a gente sabe que existem pessoas muito ruins, pessoas que são criminosas, pessoas que vivem da fragilidade de pessoas inocentes. Ao mesmo tempo existem pessoas assim tão angelicais, pessoas que personalizam ali a presença de Deus operando bem, com bom senso. Cara, aquela coisa foi maravilhosa. Eu sou muito emotivo. Quase todo dia eu me pego chorando em vídeos que eu recebo, sabe? Eu sou muito emotivo. Mas é legal a gente saber que existem em nossa sociedade trabalhos bonitos. Eu vou agora apresentar para os nossos amigos e amigas um videozinho de 3 minutos, falando de uma dessas entidades. Vejam aí que coisa bonita da gente saber que existe em Itabuna. Foi um evento que se culmina com a entrega dos exemplares das edições das revistas Vitória, que por sinal é uma colaboradora lá da TVI, que nós queremos deixar aqui registrado o nosso abraço e a nossa gratidão a ela. Nós entendemos que esse momento, onde nós fazemos o registro de um século de existência, a instituição se prepara para se renovar. Renovar no sentido de que mais 100 anos poderão ser feitos, a instituição deverá estar renovando e buscando a comunidade de Itabuna para participar do seu quadro social, porque nós somos uma instituição aberta, filantrópica, existente, com um século de existência e que queremos que a comunidade tome conhecimento disso e que participe conosco também. Eu acho que esse documentário que vocês viram agora, eu acho que esse daí vai atingir e vai mostrar à comunidade a importância que a comunidade é para a nossa instituição. A TVI, nossos votos de gratidão e de muito obrigado por tudo que tem feito aqui pela nossa instituição. E que continue parceira, e que queremos que vocês estejam sempre juntos, do lado da gente, porque a nossa instituição é da comunidade de Itabuna. E a idade continua. E o idoso, que já deu muito por si e pela comunidade, precisa ter um tratamento diferenciado também, de amor, de carinho, de cuidado. E não é só Itabuna, a região, eles frequentam aqui, vêm para cá, colocam e são felizes, porque a gente dá muita atenção. Tem uma equipe maravilhosa de assistente social, psicólogo, nutricionista, as pessoas que trabalham nas funções de alimentação, de roupa lavada. Eu agradeço de coração essa manifestação, essa revista que está circulando, mostrando que o ser humano nasce e cresce com dignidade, com amor, com respeito, não só pelos filhos, como da comunidade. Esse documentário foi muito bom e vai circular pela cidade e pela região. O abrigo é da comunidade e da região. Não esqueçam a responsabilidade pessoal de cada um. Ajudar a amar ao próximo como a nós mesmos, que é a missão que Deus nos deu. Bom, esse evento é a concretização de todo um trabalho feito, né, por Vitória Santana, Davi Guimarães, Dona Lourdes e toda uma equipe centrada em proporcionar ao próximo o amor e o cuidado. Então, nesse café da manhã que tivemos aqui hoje, eu tive o prazer de passar um filme que tem 20 minutos, mas que conta a história de 100 anos. 100 anos desse abrigo maravilhoso, desse abrigo importante e necessário para a nossa comunidade itabunense e para a região. Então, aqui tiveram personalidades importantes, apoiadores, patrocinadores e, claro, os internos do abrigo que assistiram o filme e gostaram muito, eu fico muito feliz por isso. Então, é um prazer estar presente nesse momento e fazer parte dessa história dos 100 anos do Abrigo de São Francisco com esse documentário que vai estar disponível online, vai estar disponível no site do abrigo e também vai estar disponível na TVI Play, que é a emissora que fez toda a cobertura aqui e que eu tenho o prazer de fazer parte. É isso aí, olha, essa senhora, a Dona Lourdes Dantas, ela tem 96 anos. Uma figura simpática, útil e que também nos motiva a acreditar no amanhã. Porque como é que a gente pode não ter uma posição assim diante de uma senhora quase centenária, mas proativa, dirigindo uma instituição que contribui para centenas de outros idosos,
terem acolhimento, terem melhor qualidade de vida. Ela é um exemplo para o resto da comunidade itabunense do quanto cada um pode ser útil para contribuir para o engrandecimento da nossa cidade e o aperfeiçoamento da nossa sociedade. A dona Lourdes Dantas é uma referência merecedora de todas as nossas referências, deferências, reverências, reconhecimento e aplausos, porque ela é especial não somente pela idade, mas sobretudo pelo fato de que quase centenária está sendo útil ainda para a nossa sociedade. E quando eu falo ainda, é porque a gente vê tantos jovens omissos, inertes, a gente vê tantos empresários insensíveis, tantos políticos usando e abusando, né, do dinheiro público e menosprezando o cuidar de entidades como o Abrigo São Francisco. É óbvio que a TVI não podia deixar de estar lá, porque na função de comunicadora, a TVI é a voz e é a visão dos acontecimentos da comunidade. E por isso a gente também aproveita e parabeniza a iniciativa do Barbosinha de não permitir que entidades como o Abrigo São Francisco estejam escondidas, sem ser vistas, que não estejam no dia a dia da comunidade e no seu conhecimento, porque as pessoas têm que saber o que acontece ali, e o que acontece ali é uma coisa interessante. Meu pai era vivo ainda, meu pai infelizmente faleceu no ano passado, e eu dizia o seguinte, meu pai, a decisão é do senhor, sabe? Porque na verdade o que eu queria era botar meu pai no abrigo, né? Numa visita diária, claro, porque o grande problema do abrigo é que há um estigma. As pessoas acham que abrigo é depósito de pessoas que não têm mais utilidade nenhuma. Isso não é verdade. Eu mesmo vou morar no abrigo. Eu devo morrer depois de 94 anos, mas depois dos meus 85 eu vou estar morando lá no Abrigo São Francisco. Porque lá existem equipes multidisciplinares, lá tem nutricionista, enfermeira, médica, psicóloga. Lá tem todo um aparato que, por mais que a família seja cuidadosa, nunca vai poder proporcionar ao seu ente amado. Então, esse estigma que existe de que abrigo é depósito de pessoas que já não servem mais, isso tem que ser extirpado da nossa sociedade, porque não é verdade. E quando a gente vai para entidades como Albergue Bezerra de Menezes, Abrigo Doutor Balduino e o Abrigo São Francisco, é que a gente percebe que existe necessidade de desmistificação desta situação. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.